Vladimir Putin está com medo. O presidente da Rússia jamais admitiria nem demonstraria seu medo em público. E esse é o ponto. Putin desapareceu repentinamente do Kremlin por completo. O motivo é que algo o assustou tanto que ele se escondeu para evitar o perigo. Nem mesmo o Kremlin é mais seguro para o paranoico Putin, enquanto o líder desesperado da Rússia tenta defender a única coisa que realmente importa para ele neste mundo, a própria vida. Faz muito tempo desde que Putin foi visto no Kremlin. Segundo a Emácias Ukraine, 9 de março foi a última vez que o presidente da Rússia apareceu em evento público no Kremlin. Não é a primeira vez que Putin se afasta do Kremlin, mas essa é uma das ausências mais longas do que deveria ser o centro do poder russo que já vimos. Isso ocorre enquanto a Rússia inicia uma ofensiva de primavera e verão, que deveria permitir que Putin conquistasse tudo o que deseja na conturbada região de Donbás. Ignorando o provável fracasso dessa ofensiva, o fato de Putin parecer ter desaparecido do nada em um momento tão crítico nos mostra que algo está indo muito mal na mente paranoica do presidente russo. E as evidências estão se acumulando de que ele está fazendo tudo o que pode para se manter o mais longe possível da vista do público. Vamos comentar a última aparição pública. Em 9 de março, Putin esteve em uma reunião sobre mercados globais de petróleo e gás, impactados pela Operação Fúria Épica no Irã. Desde então, Putin tem participado de reuniões remotas, como em 18 de março, quando fez uma videoconferência com o governo russo, supostamente a partir de sua residência de Novogoriovo, em Moscou. Até a legitimidade da reunião é debatida, pois há rumores de que sua aparição foi um vídeo pré-gravado. Há indícios de que o líder da Rússia tem fingido sua localização até em reuniões online. Truques de escritório não são novidade para Putin. Como relata a Rádio Europa Livre Rádio Liberdade, ou RFE-RL, em novembro surgiu a notícia de que Putin vinha ocultando sua localização havia meses. Como? Montando quase 3 escritórios idênticos em locais diferentes, garantindo que ninguém nunca saiba exatamente onde ele está. Ou pelo menos era isso que Putin fazia. Em cerca de 160 dias desde a notícia, o Kremlin não divulgou vídeos ou fotos de Putin nesses escritórios, sinalizando que o líder russo está com medo. Descobriram o plano dele para ficar fora do radar. E os marcadores visuais que entregaram o jogo da primeira vez foram alterados? Ou Putin encontrou novos bunkers subterrâneos e escritórios de onde operar? Então, Putin já se escondia antes de sua última ausência no Kremlin, mas é aí que tudo fica mais estranho. No dia 4 de março, pouco antes de Putin tirar o que agora podemos chamar de uma licença prolongada de suas funções no Kremlin, a Refaro publicou um relatório interessante que parece provar que muitas das aparições de Putin estão sendo gravadas com bastante antecedência em relação a quando supostamente aconteceram. E o que entregou o jogo dessa vez? Plantas. O veículo afirma que em 2 e 3 de março, as seclas de Putin divulgaram vídeos dele supostamente reunido com autoridades, como o chefe do Tesouro Federal da Rússia e o governador de Amur, no extremo oriente russo. Essas reuniões foram mostradas na TV estatal russa com imagens, e foi então que tudo mudou. Segundo a RFE-RL, uma aglaonema ao fundo das imagens indica que Putin gravou em seu escritório essas reuniões entre 9 e 17 de fevereiro, não no início de março. Essas plantas começaram a apodrecer no início de fevereiro, segundo a RFE-RL. Funcionários trocaram as plantas antigas por novas, como mostram as imagens divulgadas pelo Kremlin em fevereiro. No entanto, as supostas reuniões de março que acabamos de mencionar mostram claramente que as plantas antigas ainda estão no lugar. Alguém do círculo de Putin cometeu um erro. E ao fazer isso, eles revelaram que o líder da Rússia está gravando imagens de si mesmo participando de reuniões, literalmente semanas antes de a Rússia afirmar que essas reuniões aconteceram. Então, escritórios falsos, escritórios abandonados, todo tipo de problema de cronologia nas reuniões, e agora um desaparecimento completo do Kremlin. Essas atitudes não são as atitudes de um líder confiante em si mesmo. O líder que por anos se apresentou como o homem forte da política russa, base de seu poder por mais de 2 décadas. Os dias em que Putin aparecia em fotos planejadas, mostrando atividades masculinas como malhar, entrar em submersíveis ou praticar parapente, parecem ter ficado para trás. Em seu lugar, há uma versão de Putin que está se esforçando muito para desaparecer, para se esconder de tudo. O homem forte virou o homenzinho fraco e assustado da Rússia, e não pode esconder isso, independentemente dos truques que tente. O líder russo foi para a clandestinidade. Isso ocorre porque algumas coisas mudaram na Rússia nos últimos 2 meses.
Ou talvez devêssemos dizer que algo relevante ocorreu no Irã e assustou Putin a ponto de ele se esconder. Quando os Estados Unidos iniciaram a Operação Fúria Épica, nem Putin previa o impacto devastador para o Irã. Enquanto pilhas de infraestrutura militar eram destruídas no início de uma operação que já dura quase um mês, uma perda específica fez Putin estremecer já no primeiro dia. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto. Esse era um homem que, assim como Putin está fazendo agora, tentou de tudo para se manter fora da mira de seus inimigos. Mas ele foi eliminado em uma operação precisa, que, segundo o Guardian, levou só 60 segundos para Estados Unidos e Israel executarem. A CIA e outros serviços de inteligência dos Estados Unidos passaram 6 meses reunindo dados sobre Khamenei antes do ataque fatal em 28 de fevereiro. E então, de repente, bombas perfuradoras de bunker foram lançadas, penetrando instantaneamente no esconderijo de Khamenei, matando ele e cerca de outros 40 comandantes militares iranianos. Khamenei não previu o ataque e duvidava que os Estados Unidos o atingissem. Khamenei estava errado e Putin tem prestado atenção. Não é coincidência que o desaparecimento de Putin do Kremlin, junto com todas as suas travessuras no escritório, tenha acontecido justamente nos dias imediatamente após a eliminação de Khamenei. Putin viu os Estados Unidos, historicamente inimigos da Rússia, realizarem uma operação tão letal e eficiente que pensou que poderiam fazer o mesmo com ele a qualquer hora. Putin parece ter concluído que desfilar em público no Kremlin só facilitaria para seus inimigos encontrá-lo. Com notícias de que Estados Unidos e Israel eliminaram seu alvo no Irã, a paranoia de Putin aumentou ainda mais. De acordo com o Financial Times, agora acredita-se que os Estados Unidos conseguiram rastrear a localização de Khamenei, invadindo câmeras de trânsito na capital iraniana, Teherã, como parte de uma operação de vigilância de longo prazo. Você consegue imaginar o que deve ter passado pela cabeça de Putin nesse momento? Os mesmos tipos de dispositivos nos quais ele deveria poder confiar para garantir sua segurança podem ter estado observando ele o tempo todo, assim como estavam observando Khamenei. Assim, deve ter surgido uma desconfiança sobre as câmeras, o que muda nossa visão dos vídeos mencionados antes. Putin evita divulgar sua localização ao vivo durante reuniões com autoridades do Kremlin. É por isso que ele está usando gravações. Ele evita ser visto pessoalmente, pois não sabe quem pode estar vigiando e informando seus inimigos, seja no Kremlin ou fora dele. A paranoia de Putin finalmente tomou conta dele. Já havia indícios de que isso ocorreria quando os Estados Unidos mostraram que podiam atingir alguém como Khamenei. Mas antes de entrarmos nesse assunto, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Apresentamos o quadro completo, não só manchetes. Se está gostando, inscreva-se para não perder vídeos. Câmeras não são a única tecnologia da qual Putin se esconde. Sinais dessa tecnofobia surgiram já no começo da invasão da Ucrânia. No final de 2022, o South China Morning Post publicou uma reportagem interessante, afirmando que Putin se recusa terminantemente a usar a internet, exigindo que todas as informações de que precisa lhe sejam fornecidas por meio de documentos físicos. O presidente da Rússia não usa smartphone, segundo a reportagem, confirmada por autoridades russas e americanas. A Business Insider confirmou as informações com um ex-oficial de inteligência russo desertor. Em abril de 2023, Gleb Karakulov explicou tudo, afirmando: "Em todos os meus anos de serviço, nunca o vi com um telefone celular", acrescentou ele. Ele não usa internet ou celular, recebendo informações apenas do círculo próximo, vivendo assim em um vácuo informativo. De repente começamos a entender por que a Rússia está fracassando tanto na Ucrânia. O homem que deveria liderar a informação não usa as ferramentas necessárias para acessar informações urgentes e reagir às mudanças na linha de frente. Putin exigir documentos físicos faz com que informações que ele deveria receber na hora demorem horas ou dias para chegar. A paranoia de Putin está incapacitando os otários que ele enviou para a Ucrânia. Mas, mais importante, isso prejudica sua capacidade de agir como o presidente forte que diz ser. Esse homem tem muito medo de germes e de ser envenenado. Putin preferiria nunca voar de avião, porque tem medo de que ele seja explodido enquanto está lá dentro. Você pode reconhecer que essas táticas são exatamente as que Putin usou contra seus inimigos. Talvez Putin acredite em karma, que tudo o que vai volta, e ele quer estar longe quando o tipo de tática que ele e a Rússia usam constantemente for usado contra ele. O que estamos começando a ver aqui é a história de um homem que ficou tão dominado pelo próprio medo que acabou se paralisando. Sem internet, sem câmeras, sem Kremlin. E após a eliminação de Khomeini,
Putin também está percebendo que, por mais que tente, não conseguirá escapar do que ele acredita cada vez mais que pode estar vindo em sua direção. Não foi só o que aconteceu com Khomeini que fez Putin sumir do Kremlin. É o fato de que a eliminação do líder do Irã é o mais recente sinal de que os Estados Unidos não estão mais seguindo o mesmo manual de regras que usaram por décadas. Poucos meses antes da Operação Fúria Épica, os Estados Unidos enviaram agentes de elite à Venezuela para capturar o ex-presidente e, segundo muitos, ditador Nicolás Maduro. Também não passa despercebido para Putin que tanto Maduro quanto Khomeini eram aliados de Moscou. Mesmo assim, os Estados Unidos derrubaram ambos em menos de 2 dias. É uma eficiência impressionante, mas não é assim que tudo isso deveria estar acontecendo. Putin sempre esteve acostumado a ignorar as regras. Quando precisava de algo feito em outro país, ele conseguia realizar e se resguardar com negação plausível suficiente para alegar que não tinha envolvimento. Mas agora, ele está tendo que assistir enquanto os Estados Unidos eliminam abertamente líderes que têm mais do que algumas semelhanças com ele. Esses são déspotas e ditadores que estão caindo diante dos Estados Unidos, e ambos esses rótulos podem ser aplicados a Putin tão facilmente quanto foram aplicados a Khomeini e Maduro. Será que ele será o próximo? Essa deve ser a dúvida que ronda a mente de Putin, e talvez seja o principal motivo pelo qual ele tenha se escondido. Ele quer se manter discreto, pois sente que lidera um regime frágil, facilmente alvo de um país que já mostrou, 2 vezes só em 2026, ter capacidade de eliminar déspotas. A paranoia de Putin não está só na sua mente. Não só suas ações em escritórios falsos e sua inação no Kremlin revelam tudo sobre onde Putin está. O verdadeiro problema para Putin é este. Ele está tão desesperado para ser visto como homem forte em seus momentos mais fracos que está prejudicando o povo russo. Afirmamos antes que Putin teme tanto ser rastreado na internet que evita usá-la e também não usa smartphones conectados a ela. Mas, pelo menos até este momento, ele reconhecia que a internet era uma ferramenta útil para o povo russo e para o seu exército. Tudo isso parece ter sido perdido, como outros inimigos de Putin, já que o presidente russo agora reprime a internet no país. Apagões totais da internet estão ficando frequentes no país. Embora a censura digital não seja novidade na Rússia, interrupções amplas da internet e dos serviços móveis chegando até Moscou são novidade. Esses apagões se somam aos seletivos que a Rússia vem empregando há meses, que ela sempre diz serem uma tática para combater os drones da Ucrânia, mas que na verdade parecem ser uma forma de silenciar qualquer discurso que surge depois que esses drones atingem seus alvos. A CNN afirma que há especulações sobre os desligamentos, com alegações de que seriam para impedir possíveis protestos do público russo contra uma mobilização que Putin deve anunciar. O líder da Rússia tenta novamente se proteger de algo que considera prejudicial. Se ele não vê protestos, então deve ser porque não há interesse por eles. Claro, ele ignora o fato de que sua repressão à internet móvel agora é tão severa que alguns na Rússia recorreram ao uso de walkie-talkies para se comunicarem uns com os outros. Outros citam o medo de Putin após ver mudanças de regime lideradas pelos Estados Unidos no Irã e na Venezuela, tema que já discutimos. Se ninguém pode acessar a internet na Rússia, então ninguém pode usá-la para tirar fotos, enviar informações ou fazer qualquer coisa que possa ter a menor possibilidade de revelar onde Putin está. Putin está tentando reforçar ainda mais seu domínio sobre a Rússia, mesmo com os dedos se partindo. Os bloqueios da internet vêm junto com uma campanha contra o Telegram, principal fonte de informação para muitos na Rússia. O Kremlin trabalha há anos com empresas de tecnologia locais para criar alternativas ao Telegram e WhatsApp, aprovadas por Putin. Messenger Max é o aplicativo que esses especialistas em tecnologia criaram. E mais uma vez, acontece que esse é um aplicativo que provavelmente dará ao Kremlin acesso quase ilimitado ao que o povo russo está dizendo. Putin quer que seu povo use a alternativa aprovada pelo Estado e ainda não estabelecida, em vez de usar o Telegram, que atualmente é utilizado por mais de 60% da população. Messenger Max é melhor. O Messenger Max permite que Putin mantenha pessoas monitorando o que acontece na internet, que ele tem medo de usar. E é mais um sinal de medo para um homem ausente do Kremlin há cerca de 2 semanas, e esses bloqueios coincidem com rumores de golpe que circulam por lá. Mesmo vistos como mera ilusão por veículos como o Kiev Independent, esses rumores já bastam para aumentar o medo em Putin. A ideia é que após Putin prender mais um aliado de seu ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, esse antigo capanga estaria organizando um golpe para tirá-lo do poder.
Não ajuda o fato de mais um dos bloqueios de internet de Moscou ter acontecido justamente quando os agentes de Putin estavam prendendo o ex-vice-ministro da Defesa, Ruslan Salykov, que é o aliado de Shoigu em questão. O que mencionamos nesses vídeos indica que a paranoia de Putin o dominou. Isso não deveria surpreender. Além das ações dos Estados Unidos em outros países, Putin lidera um regime sob pressão crescente. Enquanto conversamos, a Ucrânia recuperou mais território na contraofensiva de fevereiro contra as forças russas do que libertou desde 2023. Cerca de 400 km², ou 154 milhas quadradas, nas regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk, no sul, voltaram ao controle da Ucrânia, contrariando a narrativa de Putin de que o país está à beira da derrota. Propagandistas do Kremlin já começam até a se voltar contra Putin. Entre eles está Ilya Romeslo, advogado conhecido por defender com fervor a invasão à Ucrânia. Putin recompensou esse apoio com espaços na televisão estatal, e Romeslo retribuiu afirmando que 2026 é o ano em que Putin será derrubado. Segundo o International Business Times, que noticiou em 18 de março o suposto aliado de Putin, disse que o presidente está ficando mais fraco a cada ano. Há sinais claros de que o sistema que sustentou Putin por mais de 25 anos está colapsando. Talvez seja isso que vemos com o sumiço de Putin do Kremlin e tudo o que discutimos neste vídeo. Putin já não é mais o líder extremamente autoconfiante que sempre procurou parecer. Após 4 anos de fracasso na operação militar especial na Ucrânia e após observar as ações dos Estados Unidos no Irã e na Venezuela, Putin regrediu e já não é todo-poderoso. Ele é um ditador assustado, mudando de um escritório escondido para outro e evitando mostrar o rosto, pois sente que seu fim se aproxima. Em sua mente paranoica, nem consegue saber quem são seus inimigos. São os Estados Unidos, o povo russo, aliados do Kremlin? Todos, nenhum. Putin não sabe. A única saída dele é se esconder tão fundo que ninguém o encontre. Ao agir assim, ele deixa de ser um líder eficaz. O fracasso inicial da ofensiva russa na primavera não reduziu o medo de Putin pela própria vida. O que seria um avanço dramático da Rússia acabou gerando perdas recordes para suas forças. Grandes derrotas em contra-ataques ucranianos não mostram força de um Putin enfraquecido. Saiba mais sobre o fracasso russo em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre como o homem mais poderoso da Rússia está deixando a paranoia consumi-lo por dentro. Obrigado por assistir.